E a diretoria do Corinthians tem esperanças de avançar com a Caixa Econômica Federal, pelo menos pelos Namir Whites da Neoquímica Arena. Mesmo após 2 derrotas consecutivas, os números do Trio Jin sob os comandos do treinador Dorival Júnior seguem excelentes. E o paredão Hugo Souza ficou apenas na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava pelo 3º dia consecutivo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje com atualização sobre o paredão Hugo Souza. Ele permaneceu pelo 3º dia consecutivo de trabalhos somente na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava. O Hugo Souza acabou perdendo os 2 últimos compromissos do Corinthians, jogos do Campeonato Brasileiro. No dia 5 de novembro, enfrentamos o Bragantino fora de casa, perdemos por 2-1, Hugo Souza foi à ausência, e no jogo do último final de semana, em que recebemos o Ceará na Neoquímica Arena, e voltamos a perder por 1-0, Hugo Souza mais uma vez ficou de fora, isso porque na vitória sobre a equipe do Grêmio, jogo que aconteceu no dia 2 de novembro, o Hugo Souza acabou tomando uma pancada na coxa esquerda que acabou o tirando desses 2 últimos compromissos. Após o jogo do último final de semana, os atletas ganharam 2 dias de descansos, a última segunda-feira, também a terça-feira, voltando aos trabalhos na quarta-feira, e o paredão Hugo Souza não treinou em campo com os companheiros na quarta, nem na quinta e nem ontem, sexta-feira, dia 14 de novembro, porque ele ficou somente na parte interna do CT com os fisioterapeutas trabalhando essa pancada que ele recebeu na coxa esquerda na partida contra a equipe do Grêmio. Corinthians que ainda terá 4 dias de trabalho, se não tiver nenhuma folga, nenhum dia de descanso nesse meio período. O encerramento dos trabalhos acontecerá na quarta-feira, dia 19, porque na quinta, dia 20, tem jogo, tem clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Para esse jogo, há quem garanta que o Hugo estará 100% recuperado, que ele não será problema para essa partida, então vamos aguardar e ficar torcendo para que tudo dê certo. A minha opinião quanto a Hugo Souza ter ficado 3 dias consecutivos somente na parte interna do CT, tratando essa pancada que ele recebeu na coxa esquerda, é a seguinte. Ao meu ponto de vista, dificilmente o Hugo ficará de fora do clássico contra o São Paulo, que vai acontecer na quinta-feira, dia 20. Por que o Hugo está trabalhando somente na parte interna? Acredito que fizeram um planejamento para que ele fique 100% recuperado, já que estamos na data FIFA, mas absolutamente que também não tem como se ter certeza nenhuma. O que eu estou falando para vocês aqui é o que eu acho que vai acontecer. Acho que para o jogo contra o São Paulo, o Hugo Souza estará à disposição. No último compromisso que perdemos para o Ceará, o Hugo até chegou a trabalhar em campo com os companheiros, havia expectativa para que ele estivesse à disposição no jogo contra o Ceará, mas ele voltou a sentir dores no local e acabou ficando de fora. Inclusive tudo isso acabou fazendo com que o Hugo Souza fosse desconvocado da seleção brasileira. Então, mais alguns dias para trabalhar. O encerramento dos trabalhos será na quarta-feira, dia 19, e tomara que tudo dê certo e o Hugo consiga se recuperar e esteja à disposição do Dorival Júnior para o clássico importantíssimo contra o São Paulo, que temos a obrigação de vencer. E agora vamos falar sobre números importantíssimos do Trio Jin. Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis sob os comandos do treinador Dorival Júnior. Mesmo com 2 derrotas consecutivas, o aproveitamento desses 3 jogadores sob os comandos do treinador Dorival Júnior ultrapassa os 70%. O Corinthians tem 3 jogadores que eles têm muita qualidade. Aliás, eu coloco muitas qualidades. São jogadores, ao meu ponto de vista, que são os diferenciais do nosso elenco.
o argentino Rodrigo Garro, meio-campista, o atacante Yuri Alberto, nosso artilheiro de 2025, e também o atacante holandês, o Memphis, que hoje é o líder de assistências do Timão nessa temporada de 2025. Jogadores extremamente importantes para o elenco e absolutamente para o treinador Dorival Júnior. Para se ter uma ideia, desde que o Dorival chegou ao Corinthians no final do mês de abril, ele conseguiu apenas 7 jogos ter os 3 jogadores em campo. Nessas 7 partidas, são 5 vitórias e 2 derrotas, justamente as 2 derrotas consecutivas que o Timão teve nos 2 últimos jogos. Mesmo assim, o aproveitamento com os 3 em campo, com esses números, 5 vitórias e 2 derrotas, o aproveitamento é de 71,43%. Então, jogadores que não estão em seus momentos melhores, como eu disse, são 2 derrotas consecutivas, mas são jogadores de muita qualidade. Até o momento, para se ter uma ideia, nessa temporada 2025, o Corinthians teve os 3 juntos em 14 partidas, os 3 atuando juntos dentro de campo, sendo 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Então, números que são para lá de excelentes, se aproximando de 70% no contexto geral. A minha opinião quanto a esses números acima de 70% que o Garro, o Yuri Alberto e o Memphis eles têm sob os comandos do Dorival é a seguinte. Primeiramente, são jogadores diferenciados, volto a dizer, os 3, eles têm muitas qualidades, só que infelizmente são jogadores que não estão em seus melhores momentos. Justamente agora, os 3 estão passando por fases difíceis. O Yuri Alberto, muito abaixo daquele artilheiro, que ainda é o artilheiro do Timão nessa temporada 2025. O Garro, infelizmente, convivendo com problemas físicos, não está conseguindo ter o rendimento que ele teve na temporada passada. E o Memphis é aquela questão, parece que no Corinthians as coisas são mais tranquilas e na seleção da Holanda é o Memphis um tanto quanto elétrico, digamos assim, com um nível de energia maior do que ele demonstra ter no Corinthians. Volto a dizer, são jogadores extremamente importantes para o elenco, para o Dorival Júnior. São 2 derrotas consecutivas com eles e isso ainda não havia acontecido. Tomara que durante essa data FIFA os 3 jogadores consigam evoluir e eles voltem melhores, porque o Corinthians precisa muito deles para essa reta final de Campeonato Brasileiro e absolutamente as decisões na Copa do Brasil contra a equipe do Cruzeiro. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre proposta de aproximadamente 700 milhões, que é aguardada dentro do Corinthians. E para se ter uma ideia, tem gente dentro do Timão animado com essa possibilidade. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. Conforme estamos acompanhando, nos últimos dias surgiram notícias ligando a possibilidade do Corinthians fechar acordo com a Caixa Econômica Federal pelos name rights da Neoquímica Arena e também patrocínio no Espaço Master da camisa. Valores, Corinthians que trabalha com a intenção de fechar os name rights pelo menos por 700, 750 milhões, 800, absolutamente com maior os valores, claro que a diretoria sonha com isso. O patrocínio Master, Corinthians quer dobrar os valores atuais, 309 milhões da Esportes da Sorte, querendo algo na casa de 618 milhões, só que discutindo, conversando com interessados, o Corinthians não avançou. Então, nos últimos dias, surgiu a possibilidade da Caixa Econômica Federal assumir esses espaços. Eu conversei com uma pessoa do marketing do clube que me falou que a questão do Espaço Master da camisa é mais difícil por causa da multa rescisória com a Esportes da Sorte, que está na casa de 100 milhões de reais. No mês de outubro, a multa caiu para 30 ou 40 milhões. Agora, na questão dos name rights,
acaba animando pelo fato do Corinthians ter a dívida com a Caixa Econômica Federal pela construção da Neoquímica Arena. Pelo que se fala, o Corinthians tem a intenção de negociar com o banco por pelo menos 700 milhões e se livrar de uma vez por todas da dívida. E dentro do Corinthians tem muitas pessoas animadas, diretores animados com a possibilidade da Caixa avançar em relação a isso. Claro que ainda não tem nada definido. Eu ainda continuo mantendo minha postura para vocês que será muito difícil o Corinthians conseguir fechar esse acordo com a Caixa, mas dentro do timão tem gente animado aguardando essa proposta de pelo menos 700 milhões de reais da Caixa pelos Namir Whites e o timão de zerar a dívida que tem com o banco. Então vamos aguardar e torcer para que o melhor para o timão aconteça. A minha opinião quanto a ter gente animado dentro do Corinthians aguardando uma possível proposta da Caixa Econômica Federal de 700 milhões ou pelo menos algo na casa desses valores para zerar a dívida pela construção da arena é a seguinte: eu particularmente acho essa uma negociação muito complicada. Primeiramente, se o Corinthians tivesse algo na casa de 350, 400 milhões de reais na mão, o Corinthians quitaria, pagaria essa dívida. O Corinthians já pagou até hoje muitos juros à Caixa Econômica Federal desde que a arena foi inaugurada. Então, para mim, sinceramente, 700 milhões é pouco. Mas também analisando um cenário que de repente o Corinthians iria se livrar da dívida pela construção da arena, seria algo muito importante, um avanço muito importante para o clube. Então, eu particularmente prefiro torcer para que a melhor negociação aconteça, para que o melhor aconteça ao Corinthians. Continuo mantendo minha postura de achar que é pouco provável o Corinthians conseguir fechar algo com a Caixa, porque estamos falando de algo que pode gerar muita polêmica, até envolvendo a política social, para se ter uma ideia. Mas enfim, as informações estão chegando. Lembrando que quem informou inicialmente foi o jornalista Juca Kfouri. Conversas estão acontecendo, vamos ver se vai acontecer algum avanço. Mas dentro do timão tem pessoas animadas com a possibilidade de receber essa proposta da Caixa de 700 milhões e zerar a dívida pela construção da arena. Vamos aguardar e volto a dizer, torcer para que o melhor aconteça. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, paredão Hugo Souza. Vocês acham que ele vai se recuperar a tempo para o clássico do dia 20 contra a equipe do São Paulo? E os números do trio Jim, Garro, Yuri e Memphis sob os comandos do Dorival, ultrapassando 70% de aproveitamento. O que vocês pensam disso? Eles são os diferenciais do time? E quanto a essa possibilidade de proposta de na casa de 700 milhões da Caixa pelos Namir Whites da arena e zerar as dívidas que o Timão tem com o banco, o que vocês pensam? Será que realmente isso pode acontecer? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!